Boa tarde a todos. Vamos começar que, infelizmente, o professor tem uma banca de TCC para avaliar hoje ainda e vai precisar sair umas 6h10. Né? Ele vai falar para a gente sobre administração financeira. É o Fernando de Almeida Santos, formado e pós-graduado pela USP-ECA, doutor em Ciências Sociais, área de Relações Internacionais pela PUC São Paulo, mestre em Administração de Empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenador de Ciências Contábeis da PUC São Paulo, professor de graduação da PUC. Ele tem experiências, entre outras, controladoria da Sabesp e auditoria na Secretaria dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo. Bem-vindo, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema muito polêmico, um tema que gera uma série de preocupações, e essas preocupações, eu sou contador também, além de administrador, e nós, como contadores, temos acompanhado muitas dessas coisas que estão acontecendo e temos nos preocupado muito em relação às mudanças que estão ocorrendo. Então, nós temos, na verdade, hoje, uma tendência muito grande em segregar a contabilidade entre a fiscal e a própria contabilidade. É uma tendência de ser separada. Outro dia eu estava vendo a televisão e na televisão falou sobre aquele problema que teve em relação às grandes empresas, sobre a questão tributária, falando que sobre a questão tributária, que as grandes empresas estavam rumando a nova contabilidade e falava-se como as outras não, o que não é uma verdade. Na verdade, o Brasil todo está rumando para essa nova contabilidade, o que impacta em todos os demonstrativos financeiros e impacta na gestão financeira. Então, o que eu vou estar falando hoje não é da parte tributária, embora nós podemos um dia conversar sobre a parte tributária, porque tem várias mudanças aí, inclusive a nossa parte tributária é bem complexa, mas é sobre a parte contábil que impacta na questão financeira, na própria gestão financeira das empresas, porque tem grandes mudanças, inclusive para micro, pequenas e médias empresas. Tá bom? Então, eu agradeço estar aqui e vou começar a apresentar. Espero os senhores, em qualquer momento, tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade, mas no final nós vamos abrir também o espaço. E é isso que eu vou estar falando hoje. Uma coisa que é importante compreendermos, como é que eu... desculpa, só a questão da... então tá bom, tá ótimo, obrigado. Desculpa. Bom, primeiro vamos compreender um pouco o que está acontecendo, por que tanta mudança na área contábil. Nós estamos acostumados com mudança na área tributária. Agora, ultimamente, várias mudanças na área contábil. O que aconteceu? O Brasil, até 2007, não estava alinhado na harmonização internacional. O que é a harmonização internacional? Existe uma série de normas contábeis internacionais que são desenvolvidas e que o Brasil busca estar alinhado com elas, já está alinhado por meio de uma série de normatizações. Essas normas internacionais, elas são elaboradas em conjunto com uma instituição internacional, são os padrões internacionais de contabilidade, e que no Brasil elas são transformadas em pronunciamentos contábeis e depois em normas brasileiras de contabilidade. Bom, e isso, o Brasil, em 2007, teve uma lei chamada 11.638 de 2007, chamada não, a lei mesmo era 11.638 de 2007, e que falava que o Brasil ia também estar com alguns alinhamentos em relação a esta contabilização internacional. Mas isso não afeta a questão tributária. E isso serviria apenas para as empresas de grande porte.
Em 2009, nós tivemos uma outra mudança, 11941, também que alinha as empresas de grande porte a essas normas internacionais. Isso muda para as grandes empresas uma série de procedimentos contábeis, padrões, formas de análise de gestão dos seus ativos, forma de fazer as demonstrações financeiras para pequena, micro, pequena e média empresa. A pequena e média empresa saiu o CPC-PME, que é o pronunciamento contábil para pequena e média empresa, que no Brasil é classificado como NBCT-G1000, que eu vou estar abordando hoje. E ela obriga também as pequenas e médias empresas a fazer os demonstrativos. E a micro? A micro, teoricamente, não existia do ponto de vista contábil, existia apenas do ponto de vista tributário, micro e pequena. Então, ela também teria que se adequar a essa normalização para pequena e média. Com o passar do tempo, acabou o Conselho também elaborando uma interpretação técnica para micro e pequeno porte. Então, hoje nós temos micro, pequeno porte, pequena e média empresa, que são coisas distintas. É um pouco sobre isso que eu vou abordar. Tudo isso dentro de uma nova forma de contabilização, uma nova forma de pensar. Como é que a contabilidade, durante anos, pensou no Brasil? Existe uma legislação tributária, eu preciso atender essa legislação tributária. Existe uma normativa, eu preciso atender essa normativa e seguir esse padrão. Então tem o quê? Tem um chamado custo histórico em relação ao estoque, custo histórico em relação aos imóveis. E hoje? Hoje não é bem assim. Hoje tem uma série de subjetividades dentro dos demonstrativos contábeis, uma série de olhares diferenciados. Por exemplo, outro dia eu estava num cliente, ele estava discutindo a questão dos imóveis dele. Os imóveis dele têm imóveis antigos e esses imóveis estão num valor muito baixo, estão num valor histórico. E hoje, esse imóvel deve ser do valor histórico? Não. Esse imóvel tem que ser a valor de mercado. Bom, só isso que mudou? Não. Nós temos que avaliar o capital intelectual, avaliar intangíveis, avaliar uma série de outras coisas que são relevantes, sabendo que tem uma realidade diferente. A grande empresa, ela tem toda uma infraestrutura para fazer sua parte contábil. A micro e pequena é uma outra realidade. Então nós vamos ver também o custo-benefício desse processo inteiro. Então vamos... Primeiro, vou mostrar as mudanças e os desafios do mercado e apresentar as demonstrações financeiras obrigatórias para as empresas micro, pequeno e médio porte. Próximo. As demonstrações contábeis, para que elas são úteis? Elas são úteis para busca de financiamento, elas são úteis para divulgar os resultados para os sócios e para os investidores, elas são úteis para informar os funcionários, terceirizados, fornecedores de sociedade geral e para a tomada de decisão. Mas elas são obrigatórias do ponto de vista legal? Segundo o Código Civil, elas são obrigatórias para todas as empresas, independente do porte. E a empresa é responsabilizada por essas demonstrações financeiras, E quem que vai fazer isso? No caso das SAs, elas vão fazer e publicar. E a micro, pequena e média empresa? Ela não precisa publicar, mas ela tem que fazer as demonstrações contábeis. Né? E quais são elas? Isso, inclusive, vai ser exigido agora em 2013. Isso é uma mudança legal que vai ser exigida em 2013. Como vai ser exigido se nós estamos já em novembro? Acontece que esses demonstrativos, eles têm que compor os demonstrativos de 2013. É uma coisa que nós temos, inclusive, feito palestras, o próprio Conselho tem feito palestras no estado inteiro, aí, divulgando isso, e outros conselhos nos seus próprios estados. Próximo, por favor. Bom, primeiro vamos entender o que é microempresa, que é
pequena, o que é médio, o que é grande empresa. As microempresas, segundo a lei tributária, Simples Nacional, todos os senhores aqui sabem, são até 360 mil de faturamento anual, corresponde a uma microempresa. Toda microempresa, até 360 mil? Não, ela precisa estar enquadrada no Simples, ver se compensa ou não estar enquadrada no Simples, e precisa ver se não tem nenhuma restrição em ser microempresa. Considerando isso, ela é uma microempresa. E a empresa de pequeno porte? 360 mil a 3 milhões e 600 mil. Se eu estiver no Simples, não importa muito para a forma de cálculo se eu sou micro ou se eu sou pequeno porte. Na verdade, importa a questão da faixa, porque quanto mais aumentando o meu faturamento, vai aumentar a minha faixa de tributação, certo? Mais eu sou tributado. Porém, eu me classifico aí. E se eu me classifico aí para efeito tributário, de acordo com a ITG 1000, a nova norma, eu também me classifico aí para efeito contábil. E por que eu vou optar pelo Simples, né? E aí, merece uma discussão aprofundada, uma discussão à parte. Mas pelos benefícios fiscais que tem. São uma série deles, você tem 8 tributos conjuntos, enfim. Mas eu tenho também que me sujeitar a uma legislação voltada às demonstrações financeiras das empresas desse porte. Próximo, por favor. E pequenas e médias empresas? Pequenas e médias empresas, observem, tem pequeno porte e pequena empresa. E são distintas. Certo? Pequeno porte até 3 milhões e 600 mil de faturamento. Pequena empresa, ela está no CPC-PME e ela se classifica como empresas que não têm obrigação pública de prestar contas. Por que ela não tem obrigação pública? Ou porque ela não é uma SA, ou porque ela não está com o ativo ou com a receita abaixo de uma grande porte, ou porque ela não é de nenhuma área regular, não tem característica de ser uma empresa regulada por alguns órgãos, como seguradoras, financeiras e outros. Eu me enquadro aí, se eu estiver nessas condições. E vou ter os meus demonstrativos específicos, obrigatórios, nessas condições. Próximo, por favor. E as grandes empresas? Grandes empresas são todas aquelas que têm obrigação pública de prestar contas. Por quê? Porque é SA, ou porque é financeiro, ou porque é seguros, enfim, pela característica da empresa. Ou que tem o seu ativo superior a 240 milhões, ou a sua receita bruta superior a 300 milhões. Certo? O ativo 240 milhões ou a receita bruta 300 milhões anual. Tá claro? E aí eu me classifico com essa empresa. Qual a diferença da minha classificação? Para efeito tributário tem as diferenças tributárias, a forma de classificação tributária, mas para efeito contábil muda os demonstrativos financeiros que eu vou ter que apresentar. Próximo, por favor. Então, olha só, vamos entender. Eu tenho aqui as microempresas e empresas de pequeno porte. Essas microempresas e empresas de pequeno porte, elas têm que seguir a ITG 1000, Interpretação Técnica Geral 1000. Esta é uma norma nova, passou a ser exigida a partir de 2013. Eu falei que o administrador, e quando eu falo administrador, não é o dono da empresa, mas é o que responde pela administração, que ele é diferente do dono, não necessariamente é o sócio ou o dono. Esse administrador, ele responde segundo o Código Civil, se não tiver suas demonstrações contábeis de acordo com a ITG 2000, que fala sobre a escrituração. E a ITG 1000, ITG quer dizer o quê? Interpretação Técnica Geral, é uma norma do Conselho e que obriga a fazer. São mais ou menos 13 páginas, que eu vou comentar um pouco. As pequenas e médias empresas, por sua vez, elas têm que seguir a NPCTG 1000, que é uma norma brasileira técnica geral 1000 de contabilidade, que tem outros demonstrativos que também eu vou comentar. Agora, as grandes empresas, eu não vou abordar porque não é escopo da nossa apresentação,
elas têm que seguir as normas brasileiras de contabilidade completa. São os 46 normas internacionais. São 46 normas internacionais, 30 normas de auditoria, mais uma série de normatizações. Observem, quando eu falo que o administrador ele é responsável, o contador também é responsável. Inclusive, o contador, quando ele faz a contabilização da empresa, ele coloca o seu CPF se responsabilizando por isso. E o Conselho de Contabilidade também fiscaliza esse contador e vai fiscalizar em relação a essas demonstrações contábeis. Então é importante isso. E por que é importante ter esse conjunto de normas, esse conjunto de demonstrações? Para poder fazer a gestão da sua empresa. Observe, não necessariamente, e normalmente não bate, essas demonstrações financeiras, elas vão ser a mesma para efeito tributário. Porque para efeito tributário, as demonstrações financeiras são, na verdade, o governo federal queria que tivesse as duas demonstrações. Não vai precisar das duas demonstrações. Só que vai ter que seguir uma série de ajustes, segundo, inclusive, a medida provisória que saiu recentemente, 2007, 2013, fala sobre esses ajustes. Mas a contabilidade é uma só. Porém, o lucro para efeito tributário, por exemplo, ele impacta de forma diferente do lucro para efeito contábil financeiro. O valor do ativo para efeito tributário, ele impacta diferente do valor do ativo para efeito financeiro. Como assim é diferente? Vou dar alguns exemplos para os senhores. Um exemplo, eu tenho uma frota de carros lá. Pode ser uma grande frota, uma pequena, enfim, eu tenho lá 15 carros. Paguei 50 mil pelos carros e passaram-se anualmente, quanto que deprecia um carro? 20%, para efeito tributário. 20% ao ano, 10 mil ao ano. Passou 5 anos, esse carro não vale mais nada, para efeito tributário. Se eu vender por 1 centavo, eu tenho lucro. Concordam comigo? É verdade que um carro com 5 anos tem valor zero? Não. Então, tem que ser valorado no preço de mercado. Só que assim é tranquilo, né? Eu pego a tabela FIP e atualizo. Tá bom. Mas e o imóvel? O imóvel é a mesma coisa. E o leasing? O leasing eu não adquiri o bem. Eu fiz um leasing. O que é um leasing? Um arrendamento mercantil com opção de compra. Então, quando eu faço o leasing, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo, do ponto de vista jurídico, algo parecido a um aluguel, que no final eu posso comprar por um valor, às vezes até muito menor do que o valor do bem. Só que quando eu faço o leasing, eu já tenho a intenção de ficar com o bem. Então não é verdade que a minha relação é só de despesa. Eu estou adquirindo. Logo, esse bem já pode ser ativado. Só que se eu ativar ele, vai aumentar o valor do meu ativo. Aumentando o meu valor do meu ativo, eu vou tributar mais? Opa, não. Isso é para efeito contábil. É para efeito financeiro. Então, são muitos desafios em relação a tudo isso. E isso engloba esses demonstrativos. Vamos, próximo, por favor. Olha só as demonstrações financeiras obrigatórias para as pequenas e médias empresas, quais são. Para as pequenas e médias, é obrigatório o balanço patrimonial. Aliás, é obrigatório o balanço patrimonial para qualquer empresa. É que nesse momento eu estou falando das pequenas e médias. Daqui a pouco eu vou falar das micro e pequeno porte. Então é obrigatório o balanço patrimonial. É obrigatório a demonstração de resultado. De que forma que eu vou fazer esse balanço patrimonial e a demonstração de resultado? Já nos moldes das novas... da chamada nova contabilidade, já com todo o desenvolvimento, já com o princípio da essência sobre a forma. Que princípio é esse? É o que fala que mais importante do que a forma jurídica é a essência. É o que eu, em termos de bem, de ativo, quero demonstrar. Certo? Eu preciso fazer. Eu preciso publicar? Não preciso publicar. Mas eu preciso fazer. E preciso fazer já
nos moldes atuais. Preciso fazer demonstração do resultado abrangente. O que é isso? Você tem a demonstração do resultado, após a demonstração do resultado, ela estende em relação ao patrimônio da empresa. Algo mais que não está exatamente na empresa, mas que atinge diretamente os sócios. Então é obrigatório fazer. A demonstração de lucros e prejuízos acumulados. É obrigatório. Eu posso, em vez dela, fazer DMPL. DMPL é mais completa, mas eu posso optar entre as duas. Então, fazer uma demonstração de lucros e prejuízos acumulados. Fazer a demonstração do fluxo de caixa. E as notas explicativas. A demonstração do fluxo de caixa é muito importante. Ela demonstra o quê? A entrada e saída do seu caixa. Eu vou mostrar um pouco da demonstração do fluxo de caixa hoje aqui. Mas olha, a demonstração do fluxo de caixa, ela não tem uma relação de lucro e prejuízo, mas sim de quanto entra e sai de dinheiro. Afinal de contas, um exemplo muito claro é a situação de uma empresa que, às vezes, ela está tendo lucro na sua operação, porém ela não consegue pagar suas dívidas porque ela não tem capital de giro. Ou, vamos para uma outra situação, eu resolvi abrir uma empresa, já comprei, essa sala aqui é minha, comprei máquinas, quero uma pequena indústria, ou quero um comércio, ou uma padaria, enfim, coloco balcões e tudo mais. E aí eu fiz o cálculo, vai dar lucro, só tem um problema. Eu não tenho dinheiro. Eu já comprei tudo. Falta o quê? Falta dinheiro. Eu vou ter que contratar funcionário, eu vou ter que comprar mercadorias. Só que eu não me planejei dessa forma. E o que vai acontecer? Embora a minha atividade pode até ser lucrativa, eu não consigo pagar meus fornecedores. É possível acontecer isso? Por quê? Porque uma coisa é lucro e prejuízo, outra coisa é entrada e saída de dinheiro no fluxo de caixa. Tá claro, pessoal? Tranquilo? E as notas explicativas? As notas explicativas, elas são fundamentais, porque elas vão explicar todas as operações, como é que foram feitas. Inclusive essas operações, quando não estão exatamente em conformidade com a questão tributária, para poder atender essas normas, é importante explicar. Vocês podem ver que hoje as grandes empresas, elas têm as demonstrações delas e depois 4 páginas de nota explicativa. Justamente por causa de todas essas mudanças legais. E com essas mudanças legais nós temos muitos desafios. Eu, como contador, coloco, os desafios são nossos. Porque essas mudanças não estão ocorrendo só no Brasil. São mudanças que vão ocorrer em toda a América Latina. Só que o Brasil está sendo o pioneiro, ou melhor, ocorre em todo o mundo. Mas o Brasil está sendo o pioneiro na América Latina. Próximo, por favor. E para micro e pequenas empresas, tem 4 demonstrativos. Além disso, tem uma informação para os senhores. Primeiro, tem que ter o balanço patrimonial e a demonstração de resultado. Eu não sou, o Simples falou que eu não preciso. Não precisa, para efeito tributário. Mas para efeito contábil precisa. E isso é bom eu ter. É bom porque possibilita uma reflexão, uma análise em relação ao meu ativo, ao meu passivo, à minha estrutura, né, de gestão. Lembrando que a DRE e o balanço patrimonial são demonstrativos complementares. É possível fazer um sem o outro. Notas explicativas é obrigatório, o plano de conta simplificado. Mas como é que eu aprendo mais sobre isso? Como é que eu conheço mais? Uma das formas que tem para conhecer mais. Na própria ITG1000, se eu entrar no Google e jogar ITG1000, vai aparecer o que lá? Vai aparecer essa interpretação técnica, e nessa interpretação técnica tem um modelo de plano de contas. Além do modelo de plano de contas, tem um modelo de balanço patrimonial, tem um modelo de demonstração de resultado e como é que deve ser seguido. Inclusive, é bom verificar se os demonstrativos dos senhores estão de acordo com tudo isso, se está em conformidade com tudo isso. Certo?
Por quê? Até em relação às questões tributárias, queira ou não, são mais, existem mais possibilidades de argumentação em qualquer problema fiscal, a partir do momento que você está com um controle interno adequado. Então é importante conhecer isso. Uma outra observação que eu queria fazer, além desses 4 instrumentos, tem uma carta do administrador, que é feita para o contador em relação à sua forma de processo. Também está na norma. Também podem conhecer. Essa apresentação, já falei, vou deixar à disposição para todos, mas além da apresentação, também, se quiserem ver a ITG1000, mas é fácil localizar. É muito importante conhecer esses instrumentos. Para quê? Para poder compreender toda essa gestão financeira. Próximo, por favor. Eu vou falar um pouquinho da demonstração do fluxo de caixa. Por quê? Ela não é obrigatória para micro e pequenas empresas, mas ela é incentivada, porque ela é importante para a gestão. Ela é importante não só fazer em relação ao passado, mas projetá-la. Projetar não é obrigatório nem para grande, mas fazer a projeção é algo muito relevante porque permite uma visualização em relação à tomada de decisão, permite uma previsão de caixa. Ela é recomendada para as micro e pequeno porte, para as empresas micro e pequenas empresas, é obrigatória para as pequenas e médias empresas, ela propicia ao gestor subsídios para a elaboração de um planejamento financeiro adequado e ela propicia um relatório contábil que se fundamenta nas demonstrações contábeis. É a partir das demonstrações contábeis, aquela balanço patrimonial, DRE e outras, que eu construo ela. Mas isso em relação ao passado. O importante é projetar. E depois que o problema apareceu, não adianta falar, ó, eu não tive dinheiro, né? Quer dizer, na verdade, a gente tem que fazer planejamento. Próximo, por favor. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer, quais são os fatos contábeis que propiciam entrada de dinheiro no meu caixa? Eu fiz uma venda. A venda causa entrada de dinheiro no meu caixa? A venda não. O pagamento do cliente causa. Certo? Se o cliente me pagar, sim. Se eu fiz uma venda e ele vai me pagar daqui a um ano, não vai entrar dinheiro nenhum agora. Então eu estou comprando por 8, vendendo por 10, estou tendo lucro. Só que o cliente me paga em 60 dias e eu pago à vista. Tem uma coisa que a gente tem que refletir também, é qual que é esse meu ciclo operacional. Então, ó, uma venda de mercadoria, serviço à vista, receber uma venda que eu já fiz no passado, consegui receber agora, venda de bens imobilizados à vista, sócios integralizarem dinheiro ao capital, obter um empréstimo bancário, obter um financiamento. Ou seja, ao momento que eu obtenho, independente de ser curto ou longo prazo, eu obtive e entrou dinheiro no caixa. Juros recebidos, indenizações de seguros recebidas, dividendos recebidos de outras empresas, outras entradas de caixa, são exemplos de acréscimo nas disponibilidades. Próximo, por favor. Então, o que faz diminuir o meu caixa? Compra de mercadorias e serviços à vista. Então, o fato de eu comprar não diminui o meu caixa. Diminui só na hora de pagar. Não é aquele negócio, eu posso comprar à vontade, né? Mas na hora de pagar é outra história. Pagamento de salários e encargos. Pagamento de compra a prazo, ou pagamento de impostos, de taxas. Pagamento de despesas administrativas, de despesas comerciais relacionadas aos itens que compõem o custo do produto. Isso são exemplos, certo? Poderia dar exemplos a noite inteira aqui, avançar a noite e dar exemplo. Aquisição de bens imobilizados à vista, aquisição de investimentos à vista, pagar empréstimos e financiamento, pagamento de juros, pagamento de dividendos, outras saídas de caixa. Próximo, por favor. Existem situações em que podem ter movimentação contábil, mas que não impacta financeiramente.
Situações, por exemplo, que eu posso ter uma despesa, mas essa despesa não vai sair dinheiro por essa despesa. Por exemplo, depreciação. A parede aqui está depreciando, meu carro está depreciando, os meus bens depreciam, mas não sai dinheiro nenhum por depreciar. O que sai dinheiro? Por eu fazer a manutenção disso, por eu ter outros gastos em relação a isso. Provisão para estoque, provisões contábeis de forma geral, ou seja, qualquer provisão que eu faça, que é o quê? Uma previsão futura, previsão futura não, né? Previsão futura, eu fui redundante, uma previsão em relação a alguma coisa, um consumo de estoque, fazemos um consumo de estoque, também não sai dinheiro por consumir estoque, sai dinheiro por eu ter que pagar o fornecedor, são situações distintas. É evidente que se aumentar o consumo do meu estoque, eu vou ter que pagar mais o fornecedor. Resultado positivo ou negativo em participação societária, uma equivalência patrimonial. Próximo, por favor. Bom, e as atividades minhas, como é que elas se dividem? Elas se dividem em 3 tipos de atividades no fluxo de caixa. Se dividem em atividades operacionais, em atividades de investimento e atividades de financiamento. Tá? Por favor. E aí eu tenho, antes, só comentando um pouco, as operacionais. Quais são as atividades minhas operacionais? As operacionais são aquelas que resultam da minha operação, ou seja, compra e venda de mercadoria, compra de matéria-prima para produção de pão, por exemplo, mas não só pão, na padaria hoje elas estão muito chiques, né? Estão muito desenvolvidas, a gente sabe disso, você tem N pratos lá, que é uma indústria, porém ela não se caracteriza como indústria para efeito tributário, mas ela é uma indústria, a gente sabe disso. Você tem, enfim, toda a operação dela são as entradas e saídas operacionais. E as entradas e saídas de investimento? São aquelas que eu utilizo, por exemplo, eu vou adquirir um bem para poder expandir uma empresa, ou vou adquirir uma outra empresa, ou vou adquirir um imóvel para alugar, mas que vai fazer parte da minha empresa, ou vou adquirir maquinário, ou vou adquirir, enfim, isso são os investimentos, não são operacionais. O contrário também, dentro do investimento, eu vendi parte dos meus ativos, eu vendi parte das minhas máquinas e outros, também são investimentos, só que são processo contrário. E financiamento? Financiamento são as captações de recursos. Eu vou captar recursos do banco ou captar recursos dos sócios. Ou o contrário, eu vou pagar. Aí o que é? Uma diminuição do financiamento. Vamos ver do ponto de vista prático como é que fica essa demonstração de fluxo de caixa. Por favor. Por exemplo, aqui eu tenho a primeira parte dela. Em que consiste? Consiste em, eu tenho 3 níveis. O primeiro nível é o 01. O segundo nível, podemos ver que é 0101 e depois 010101. Então, 010101, lucro líquido do exercício. Depreciações e amortizações são dados que estão nas demonstrações no balanço patrimonial. De acordo com a variação dela, para cima ou para baixo, eu digo se entrou ou diminuiu, né? Ou estão na demonstração do resultado do exercício, dependendo. Lucro líquido do exercício, eu localizo onde? Vou localizar na demonstração do resultado. Se aumentou o lucro, teoricamente aumentou o dinheiro. Necessariamente aumentou? Não, porque aí eu vou fazer todos os meus ajustes posteriores para poder verificar. Então, depreciação e amortização, perda na alienação de imobilizado intangível, provisão de contingência, realização do imposto de renda diferido. Esse conjunto gera um caixa gerado nas operações. Abaixo nós temos as contas a receber de clientes, estoques. Olha só, meu estoque diminuiu meu saldo. Se o meu estoque diminuiu meu saldo, quer dizer que hoje eu tenho menos estoque do que antes.
Então, se antes eu tinha 100 de estoque, agora eu tenho 40 e pouco, porque a diferença é 66. Então, é sempre assim. É sempre pela diferença que eu vou construindo esse demonstrativo. E o outro, imposto sobre a renda, que gera meu caixa líquido de atividades operacionais. Próximo, por favor. Caixa líquido de atividades de investimento. Então, eu tenho imobilizado, intangível e aquisição subsidiária, que gera o meu investimento. Aumentou ou diminuiu? Diminuiu em 801.522. Financiamento. Aumento de capital, capitais de empréstimos, pagamento de empréstimos. Gerou um caixa líquido de 1.203.948. Esses três saldos vai gerar o quanto entrou ou o quanto saiu de caixa nesse período meu. Próximo, por favor. Caixa líquido operacional, investimento e financiamento. Teve um aumento ou uma redução? No caso, teve um aumento de 387.852 em dinheiro, certo? Saldo de caixa equivalente 34.408 e saldo final 422. Ou seja, justamente a variação tem que bater. Sei que é um pouco rápido essa forma de demonstração, mas é mais para... Oi? Só para ter uma visão de como ela é construída. Ela está amarrada no quê? No balanço patrimonial, a demonstração de resultado. Próximo, por favor. Bom, eu antes de fechar, eu queria falar o seguinte. Queria deixar uma síntese de algumas coisas que eu acho que são fundamentais. Primeira coisa, é como é que elas se classificam, as empresas. Eu já sabia do ponto de vista tributário, mas isso impacta no contábil e no financeiro, impacta nas demonstrações que eu tenho que fazer. Segundo, essas são as demonstrações obrigatórias. Nós não precisamos limitar elas, nós podemos avançar nas obrigatórias. Por quê? Porque tem muito mais funções, área contábil e financeira, dos senhores, para tomar a decisão. Na verdade, o administrador, gestor da empresa, ele pode, às vezes, não ser o principal conhecedor da área financeira, mas ter essa familiaridade é muito importante. Por quê? Porque isso auxilia muito na tomada de decisão. Então, não é possível que os meus demonstrativos contábeis e financeiros sirvam somente para atender ao fisco. Não é possível que eles não me auxiliem na minha gestão. Também queria deixar aqui como mensagem final a questão de que a ITG 1000 ela é utilizada para micro e pequenas empresas e a IPCTG 1000 para pequenas e médias. Essa questão do que é micro e pequena e média é a classificação tributária, mas também é algo novo para nós. Essa diferença assim, pequeno porte e pequena empresa. Ficou claro até aqui? Tranquilo? Por favor, senhores, eu abro para dúvidas. Querem fazer perguntas? E quais são os desafios que nós temos aí? Nós temos alguns desafios. Primeiro, atender toda essa questão legal, atender essas mudanças. Segundo, atender esse mercado altamente competitivo, que isso vai fazer nós termos mais competitividade, compreender essa nova forma da contabilidade das finanças, de pensarem, que é da essência sobre a forma, muito mais a contabilidade mostrando o que o que realmente contribui, do que simplesmente um registro contábil para cumprir uma norma ou coisa parecida. Ok, a gente queria agradecer ao professor Fernando. Se vocês tiverem dúvidas, tem o e-mail, eu vou disponibilizar também a apresentação para quem tiver interesse. Seu Carlos, por favor. Eu queria só agradecer a presença do professor. Eu acho que se está tudo isso para ninguém. Fizeram poucas perguntas, né? Muito poucas perguntas. Mas agradecer a sua presença e esperamos você novamente outras vezes. Eu agradeço, eu peço desculpa pela limitação, porque na verdade tem muita coisa para abordar. O que eu busquei fazer? Chamar atenção para a IPCTG 1000 e para a ITG 1000, que são fatos importantes que alteram o cotidiano das empresas. Tá? E agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Tá bom? Muito obrigado.